Será que você já comprou um consórcio achando estar fazendo um planejamento financeiro? Se esse for o seu caso, provavelmente você foi enganado. Meu nome é Misael Tassinari, eu sou planejador financeiro e consultor de investimento CVM. Eu vim aqui fazer esse vídeo porque esse assunto tem me incomodado nos últimos meses. Eu tenho visto muitos clientes com consórcios achando que são investimentos ou que estão fazendo planejamento financeiro só porque compraram um consórcio. E isso tem prejudicado muito as finanças dessas pessoas, por isso eu quis fazer esse vídeo. Antes da gente começar, a gente precisa entender duas coisas. A primeira delas é que consórcio não é investimento. E sem mistério nenhum aqui. Um investimento, você tem que colocar um dinheiro e esse dinheiro ir rendendo todos os meses, te dando uma rentabilidade que seja do CDI ou que seja atrelada à inflação, alguma coisa do tipo. Ele vai estar rendendo, ele vai estar te pagando juros. No consórcio, você não tem isso. No consórcio, você se junta, paga uma parcela por mês e essa parcela por mês, ela tem um reajuste. E muitas vezes, eles vão usar esse reajuste para te vender como se o consórcio fosse um investimento. Só que esse reajuste não é uma rentabilidade. Existe uma diferença entre reajuste e rentabilidade. Rentabilidade, se eu botar R$ 100 por mês, todos os meses daqui para o fim da minha vida, eu vou ter uma rentabilidade, eu não vou precisar aumentar o valor desses R$ 100 que eu estou colocando. Reajuste, eu vou estar colocando 100, 100, 100. Em determinado momento eu vou decidir colocar 110. Eu reajustei. Só que se eu estou fazendo isso, por exemplo, colocando dinheiro debaixo do meu colchão, R$ 100, R$ 100, R$ 100, durante um ano, vou ter 1.200. Passou um ano, eu vi que teve uma inflação de 10% ao ano. E eu falei, vou reajustar o meu aporte. E coloco 110, 110, 110. O meu colchão rendeu? O meu colchão virou um investimento? Não virou. Não virou um investimento. Simplesmente eu resolvi compensar a perda do meu poder de compra por conta da inflação, aumentando o meu aporte. E é exatamente isso que acontece no consórcio. Você compensa a perda do poder de compra pagando um reajuste no aniversário, né? No primeiro ano, e aí, ano a ano, você vai pagando esse reajuste. Você está compensando a perda do poder de compra. Para você que não foi contemplado, pode parecer que você está tendo uma rentabilidade. Só que não, é só porque as pessoas estão juntando mais dinheiro ali. E porque o bem que você vai comprar também ficou mais caro. Para você que já foi contemplado, é um problema, porque às vezes você já recebeu o seu valor sem o reajuste e você vai continuar pagando o reajuste, porque todo mundo também tem que receber a sua parte do bolo. Então, você só vai ter, vamos dizer, o ônus disso. Apesar de que você teve a sorte de já receber o bem, talvez muito antes do que a grande maioria dessas pessoas vai receber. E o outro ponto, consórcio não é planejamento financeiro. Consórcio não dá para dizer nem que ele é um planejamento. Consórcio é uma ferramenta que pode se usar para fazer um planejamento. Show de bola. Igual um financiamento. Um financiamento também é uma ferramenta. Cada uma tem os seus prós, cada uma tem os seus contras, mas o do consórcio em específico a gente vai tratar mais nesse vídeo. Se você achar interessante, a gente faz outro vídeo comparando consórcio e financiamento para diferentes prazos e prós e contras de cada um bem lado a lado, porque não é uma vitória esmagadora do consórcio. O financiamento pode sim fazer mais sentido em alguns casos, não só em um ou outro muito específico, mas em alguns casos. No geral, eu tendo muitas vezes a preferir utilizar o financiamento. Mas beleza, então, como que funciona um consórcio? Pensa que o consórcio é um grupo de pessoas, 100, 200, 1.000 pessoas, tem o mesmo objetivo em comum. Comprar uma casa, por exemplo. Todo mundo aqui quer comprar uma casa, essa casa custa R$ 200 mil. Se nós somos 1.000 pessoas, dá para dizer que cada um de nós aqui vai pagar R$ 300 numa parcela de consórcio, por exemplo, para comprar essa casa. Um pouquinho menos. Feito isso, né, todos os meses a gente vai pagar. Vai ter esse dinheiro no caixa da administradora do consórcio. E a administradora vai organizar um sorteio. Então ela vai chegar, todo mundo ali vai olhar. Olha, a cota número 1, 2, 3, 4, 5. Você foi contemplada. Daí vai ver de quem que é essa cota. Pode ser da dona Ana. A dona Ana vai receber esse dinheiro e vai comprar a casa que ela queria comprar. E isso vai acontecendo todos os meses. Pode ter mais de um sorteio no mês, pode ter 2, 3, depende do quanto a administradora vai ter em caixa para realizar o sorteio. Porque ela tendo recurso em caixa, ela vai disponibilizar aí para os participantes do grupo. Existe outra forma também, que é a questão do lance. Como que funciona o lance? Você tem 3 tipos de lance. Um lance livre, um lance embutido e um lance fixo. Vamos começar com o lance fixo, que ele é o mais simples. O lance fixo, a administradora determina que qualquer pessoa pode dar um lance fixo de 40% do valor da carta. Atente-se a um detalhe. O valor da carta não é os R$ 200 mil, tá certo? Porque no consórcio nós temos taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva e taxa de seguro. Isso daqui pode ter um custo de 15%, 16%, 18%, 20%, depende da administradora. Esse valor vai ser em cima do valor da carta. Então, se eu tenho uma carta de R$ 200 mil e eu tenho 20% de taxa, eu vou pagar R$ 40 mil de taxa. E o valor total dessa carta, né, desse saldo devedor do consórcio é 240 mil. Então, quando você for dar um lance de 40%, é 40% em cima de 240 mil. Show de bola? Então, aqui nós vamos ter R$ 96 mil, que é o valor que você vai ter que dar para participar agora de um novo sorteio entre as outras pessoas que deram um lance fixo. Então, você tem uma chance maior de ser contemplado por sorteio aqui, porque você sai de estar competindo com 1.000 pessoas para, às vezes, estar competindo com 20, 30, 40 pessoas. Existe também o lance livre, que funciona como? Você pode dar o quanto você quiser de lance. Então, você pode dar 50%, 60%, 70% do valor da sua carta
para ser contemplado. Aqui a regra é simples, o maior leva. Quanto maior foi o seu lance, você vai ser contemplado, porque eles vão escolher desta forma. Depende muito de grupo para grupo, depende da fase do grupo, depende do bem que você quer. Existe consórcio que você pode ser contemplado com 30%, existe consórcio que você vai ser contemplado com 50%, 60%. Vai depender muito. Então, o mais importante aqui é que você tenha clareza de que se você quer receber esse bem logo, você vai ter que dar o maior lance possível e provavelmente você deva ficar entre 55% a 60% do valor do bem para ser contemplado o quanto antes. E o lance embutido, ele funciona como um lance livre. Por exemplo, você só tem 20% para dar de entrada. Você pode dar até 30% do valor da sua carta em lance embutido. Só que aí você vai perder esse crédito lá na frente. Então imagina que se você ia receber 200 mil, você vai sacrificar 60 para dar isso de lance. E daí se você precisava dar os 96, você só precisa entrar com 36 mil reais do seu bolso. Eu sou um pouco receoso quanto a esse tipo de lance, porque você usa o crédito, só que você usa o crédito para ter acesso ao crédito. E quando você tem acesso a esse crédito, quando você é contemplado utilizando um lance embutido, você vai continuar pagando pelos 30% que você abriu mão, certo? Porque você não abriu mão, você só pegou ele antes para ter acesso ao restante dele antecipadamente. Então você vai continuar pagando sobre esses 200 mil, por mais que você só receba 140. Então é um pouco delicado, eu não sou muito fã disso, mas é uma estratégia que muita gente vai falar que dá para utilizar, que é interessante e tal, mas eu prefiro, se for fazer um consórcio, ter acesso a ele inteiro e não ter que ficar pagando por algo que eu não vou utilizar. Se fizesse uma casa de 400 mil, eu ia ter que fazer uma carta de 500, por exemplo, para poder utilizar esse lance. Uma das características do consórcio, que muita gente vai dizer que são vantagens, eu não penso que são vantagens, tem coisas aí. A primeira questão é o consórcio não ter juros, mas que nem eu falei ali, quando eu estava explicando sobre os lances, ele tem taxas. Então, sim, você vai pagar alguma coisa para alguém. Na prática, se você for deixar para pagar um financiamento até o final, um consórcio até o final, o consórcio vai sair mais barato. Só que você não pode desconsiderar um outro fator que é o reajuste. Então lembra que ano a ano você vai ter um reajuste por índices de inflação. E a gente mora no Brasil. A inflação no Brasil não é exatamente baixa. Então quando você for fazer um consórcio muito longo, por exemplo, um consórcio de imóvel, tenha em mente que você pode ficar 10 ou 20 anos pagando reajustes de inflação. E em algumas administradoras, até 2 índices de reajuste somados todos os anos. O que acaba sendo bem complicado, porque você pode pegar INCC e IPCA, somar os dois e os dois reajustarem a tua parcela. Então vai ficar extremamente caro. Eu não gosto. Eu prefiro ir para outra administradora quando eu vejo algo assim. Essa questão do reajuste, ela pode impactar bastante o teu orçamento, tá? A questão do reajuste impacta mais as pessoas do que elas têm uma previsibilidade, porque normalmente quando você faz um financiamento, você vai fazer ele por um regime de saque, de amortização constante, e vai reduzindo o valor da parcela ao longo dos anos. No consórcio, esse valor vai aumentando e as pessoas não se programam para essa subida no valor das parcelas. Muitas vezes o orçamento também não acompanha. Então, o consórcio hoje no Brasil, ele tem um altíssimo índice de desistência, justamente porque as pessoas não se organizam muito bem quando vão fazer essa compra. Simplesmente acreditam que estão fazendo um bom planejamento, mas tem muito mais coisa que ou não olham ou não é explicada da forma correta. Um ponto importante sobre o consórcio é que muita gente vende ele dizendo que não tem entrada. Eu não acredito que o consórcio não tem entrada. Existem consórcios que têm a chamada taxa de adesão, em que você paga para aderir ao grupo, para entrar no grupo, então aí você já tem uma entrada, mesmo que ela seja pequena, e na minha opinião não existe nada mais errado do que fazer um consórcio contando apenas com o sorteio. Nada mais, nada mais. Porque a chance de você ser sorteado, vamos dizer que você está num grupo com 1000 pessoas, é de 0,5% para 0,5% na primeira e vai subindo ali, depois de uns 4 anos sobe para 0,6%. Então imagina, 0,5% de chance de ser sorteado num sorteio que você vai ter outras pessoas competindo junto com você. Isso, na verdade, eu estou assumindo que vão ter mais ou menos uns 5 sorteios toda a Assembleia. Se não tiverem 5 sorteios toda a Assembleia, é 0,1%. Então, fica ainda pior o negócio. Eu acho que fazer consórcio para ser sorteado, para jogar nas mãos de Deus e falar, olha, seja o que Deus quiser, eu não acho mais legal. Então, eu realmente prefiro que você, ao fazer um consórcio, considere que ele tem uma entrada. E é uma entrada que às vezes vai ser mais caro do que a entrada de um financiamento. Daí, vai depender muito do seu planejamento, de como você se organizou, mas em alguns casos, pegar um financiamento pode valer mais a pena do que entrar num consórcio. Mas também, cada pessoa tem um planejamento. Dentro dos últimos que eu fiz, eu normalmente optei por fazer o financiamento com amortização das parcelas ao longo dos primeiros anos para reduzir o valor, né, o período de tempo que a pessoa vai pagar, e com isso ela vai pagar muito mais barato, porque está muito mais rápido. E no consórcio você também tem essa opção de dar a entrada e ir pagando antecipado algumas parcelas, só que não vai ter o mesmo efeito, você vai estar mais fugindo dos reajustes, e o valor dessa entrada, que nem eu falei, no consórcio, se você quiser ser contemplado com uma previsibilidade maior, vai dar uns 55%, 60% do valor de entrada. Então no financiamento você precisaria dar em torno de 30%, 40% para estar bem saudável. E no geral o consórcio ele tem esse problema
problema da liquidez dele, então você não sabe quando vai ser contemplado, e se por algum momento você não conseguir mais pagar, você vai ficar ali, eles vão cancelar, você vai ficar lá e não vai ser contemplado nunca, tá? Porque se você fica inadimplente no consórcio, você não é mais contemplado no sorteio. Então você só fica lá, e se você deixar o consórcio só ficar lá, parou de pagar, você só vai receber o teu dinheiro de volta lá no fim do grupo, ou seja, 10 ou 20 anos desde o começo, se você parar na metade, vai ter que esperar mais 10 ou mais 5 anos. Então não é muito legal também, apesar de que dependendo da situação financeira ou do orçamento, pode ser uma alternativa viável. Mas uma melhor, não tão melhor, mas possível, é você vender a tua carta, mesmo ela não estando contemplada, simplesmente para repassar isso para alguém. Só que tendo em mente que, ao fazer isso, provavelmente a pessoa para quem você vai repassar vai te pagar um valor menor do que o que você pagou nesse consórcio até hoje. Por quê? Porque ela continua pegando a incerteza de não ser contemplada futuramente. E você vai ter que abrir mão desse valor por conta da iliquidez. É muito difícil alguém estar interessado em comprar uma carta de consórcio que não foi contemplada. E uma das coisas que é a maior preocupação e é o que eu mais advirto vocês que vão estar assistindo esse vídeo ou pensando em fazer um consórcio. Você pode ser contemplado na primeira assembleia, na quinta assembleia, na sexta assembleia. Eu conheço uma pessoa muito próxima que foi contemplada na sétima, oitava assembleia de um consórcio de 800 mil reais. Vendeu essa carta depois. Só que eu sei que não é a maioria das pessoas que vai ser contemplado, né? Se nós temos um grupo com 1000 pessoas, não é todo mundo que vai ser contemplado na sexta. Então, tenha em mente que você pode ficar mais de 10 anos pagando um consórcio e não receber nada. Só ficar pagando, reajuste em cima de reajuste, em cima de reajuste e não receber nada. O que aconteceu também com um dos clientes que eu atendi recentemente. Ele tinha 4, 5 cartas, contemplou 2, tem mais 3 ainda que tá pagando sem expectativa, assim, de receber. Se receber vai ser na sorte, legal, contemplou. Mas ele já tá há 10 anos pagando essas 5 cartas e 3 delas nunca, nada por enquanto. Então, tenha em mente que ao fazer um consórcio, se você não estiver bem planejado já, se você já não tiver um planejamento financeiro prévio para comprar esse consórcio e só comprar ele achando que vai pagar as parcelas até ser contemplado em algum momento, você pode estar se metendo numa enrascada. Faça um bom planejamento financeiro antes, veja a melhor viabilidade, se é consórcio, se é financiamento. Podemos fazer o vídeo do financiamento. Tenha bem isso planejado para tomar a decisão correta e não se arrepender depois. A pior coisa é quando você se arrepende depois. Então, tenta se embasar da melhor forma possível, pegar todas as informações, ver todos os cenários possíveis que você tem controle, obviamente, para tomar a sua decisão e não tome essa decisão num momento muito emocional, porque, deixar bem claro aqui, né? Eu trabalho numa corretora de seguros, sou consultor de investimento, sou planejador financeiro, mas eu trabalho numa corretora de seguros também e numa consultoria financeira como um todo, e a gente vende o consórcio. Só que a gente toma muito cuidado de realmente vender um consórcio que vai fazer sentido para o planejamento que a gente fez para aquele cliente. Não adianta nada a gente fazer um consórcio, como muitas vezes é vendido, por emoção, porque está com uma taxa super especial, porque tem redutor da parcela. Esse é outro ponto que, se possível, evitem o redutor da parcela. Ele é mais um argumento de venda do que qualquer outra coisa em relação a compensar financeiramente. É mais um argumento de venda porque você compra ele por um preço menor, só que quando você for contemplado, você vai pagar um valor maior, o valor que era para você ter pagado, e mais a diferença que você deixou de pagar em todo esse tempo que você estava com a parcela reduzida. Tenha sempre isso em mente. Planejamento, escolhe a ferramenta e faz o que você tinha se propor. Dessa maneira, você vai conseguir evitar muita dor de cabeça e economizar bastante dinheiro, que é o mais importante. Última consideração que eu quero fazer aqui no vídeo é: consórcio não é para todo mundo. Geralmente é para quem realmente tem liquidez, para quem realmente tem um patrimônio, né, líquido, tem dinheiro para dar um lance, tem dinheiro para dar uma entrada. Às vezes a pessoa já tem o dinheiro para comprar a casa à vista, mas ela não quer se descapitalizar inteira, então ela pode fazer um consórcio. Pode funcionar, depende do caso a caso, tem que ser estudado. Ou ela só tem o dinheiro para dar os 60% de lance. Também é uma ideia, mas nunca com menos do que isso. Por favor, falo de verdade. Nunca com menos do que isso, porque vocês podem se arrepender de verdade. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, deixa um comentário se você teve alguma dúvida. A gente faz um vídeo só respondendo dúvidas se vocês acharem interessante. E, por favor, se quiserem saber mais, podem entrar no link aqui embaixo. Tem o link do meus canais de comunicação no Instagram e tem também o link do nosso site da nossa consultoria financeira. Se vocês quiserem entender mais, poxa, faz sentido fazer um consórcio aqui? Fui consultar com alguém, ele falou que a melhor coisa que eu posso fazer por mim mesmo é comprar esse consórcio, mas eu quero saber se realmente vale a pena. A gente atende de graça, vai entender a sua situação e vai te dizer, vale ou não vale. Se não valer, maravilha. Se valer, maravilha também. A gente espera que vocês consigam realizar todos os sonhos, tá certo? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e até mais.